Olá pessoal, então continuando no nosso curso de transformada Z, eu acho importante eu colocar aqui na lousa duas observações. Então vamos lá, nota 1, que são conclusões do que vimos na última aula. E a primeira é a seguinte: é necessário especificar a expressão algébrica AX de Z e a região de convergência da transformada Z de uma dada sequência X de N. Então vimos isso, que é necessário especificar a expressão algébrica, possivelmente uma função racional em Z, e a sua região de convergência. E vimos inclusive exemplos nesse sentido. A segunda nota, a nota 2, é a seguinte: X de Z será racional, uma função racional da variável complexa Z, sempre que a sequência de tempo discreto X de N for uma superposição ou combinação linear de exponenciais complexas ou reais. Então, essa é uma outra observação. Vamos então resolver um outro exercício, que é o seguinte: dada a sequência X de N, que é igual a meio só corrigindo aqui, então a sequência é meio elevado a N vezes o degrau unitário U de N mais menos 1/3 elevado a N também multiplicado pelo degrau unitário U de N. Então o X de N é uma combinação linear de duas exponenciais reais, uma de razão meio e outra de razão menos 1/3. E agora nós vamos calcular a sua transformada Z aplicando a fórmula que aprendemos nas aulas passadas. Então a transformada Z será igual à somatória de N igual a menos infinito até mais infinito de meio elevado a N U de N mais menos 1/3 elevado a N vezes U de N vezes Z elevado a menos N. Continuando, podemos escrever, a gente pode desmembrar, mas podemos desmembrar essa somatória em a soma das exponenciais em somas de exponenciais
e começando a partir de n igual a zero, porque as duas exponenciais estão truncadas pelo degrau unitário. Então, teremos aqui a soma de n igual a zero até infinito n igual a zero até infinito de meio elevado a n vezes e elevado a menos n mais a somatória de n igual a zero até infinito de menos 1/3 elevado a n z elevado a menos n. Ok? Muito bem, agora nós já estamos construindo a nossa tabela de transformada a z, mas antes de chegar na expressão final, vamos colocar essa expressão numa forma mais apropriada, que seria o seguinte: eu tenho aqui meio que multiplica z a menos 1, tudo isso elevado a n, mais a somatória de n igual a zero até infinito de menos 1/3 que multiplica z elevado a menos 1 até n. Ok? Muito bem. Então, olhando a nossa tabela, e as sequências são causais, são laterais direita, eu vou ter que x de z é 1 sobre 1 menos meio vezes z a menos 1 mais 1 sobre 1 mais 1/3 vezes z a menos 1. Basta que você consulte a sua tabela de transformada z. Esta primeira parcela tem como região de convergência módulo de z maior que meio. Esta segunda parcela, módulo de z maior do que 1/3. Então, a região de convergência, ela é a interseção entre módulo de z maior que meio e módulo de z maior que 1/3. Certo? Logo, a região de convergência, a interseção entre módulo de z maior que meio e módulo de z maior que 1/3, obviamente que é módulo de z maior que meio. E temos aqui como expressão final, e aí você vai poder conferir, 2z, vou deixar isso como trabalho de casa, vezes z elevado, z menos 1 sobre 12avos, tudo isso dividido por z menos meio e z
mais 1/3. Ok? Então vamos indicar aqui quem são os polos e os zeros. Então, zeros. Nós temos z igual a 0, porque se nós substituirmos z igual a 0 aqui no numerador, levamos a função racional x de z para 0, eu anulo a função x de z, e o outro zero é z igual a 1/12, que é a raiz do polinômio z menos 1/12. Com z igual a 1/12, x de z se anula, então é um zero. Então descobrimos os zeros. E os polos são os valores de z para os quais a função não é definida, a função diverge. Nesse caso, como o x de z é uma função racional, são os zeros do denominador. Temos como polo z igual a meio. Então z igual a meio é um valor que zera o polinômio z menos meio. Então z igual a meio. E o outro é z igual a menos 1/3, porque temos aqui esse fator z mais 1/3, e z igual a menos 1/3 zera esse polinômio de primeiro grau. Ok? Para terminar, vamos plotar o diagrama de polos e zeros e a região de convergência nesse cantinho aqui da lousa. Então eu vou fazer primeiro o círculo que é determinado pelo polo z igual a meio, porque vimos que a região de convergência, eu vou destacar aqui, a região de convergência, ela é essa daqui, ó. Estou destacando aqui em amarelo para vocês verem. Módulo de z maior do que meio. Então, vamos marcar aqui o círculo de raio meio. Nós temos um polo que está aqui em z igual a meio. E a região de convergência é a região exterior a este círculo de raio meio. Então, a região achurada é a nossa região de convergência. Ok? Temos um outro polo. Vou mudar a cor aqui para facilitar a visualização. Nós temos um outro polo em z igual a menos 1/3. Aqui, ó.
Temos um zero na origem. E obviamente que o desenho não está em escala, porque temos um zero em um dozeavos. Então, terminamos esse primeiro exemplo e confirmando aquilo que nós tínhamos visto na segunda observação, e aqui vimos pelo caminho inverso. X de z é uma função racional, e de onde veio essa função racional? De uma soma de duas exponenciais reais, conforme a nota 2 aqui. Vamos resolver um outro exemplo. Que é o seguinte. Nesse exemplo nós temos um sinal de duração finita, x de n, que vale a elevado a n para n entre 0 e o tempo discreto n maiúsculo menos 1, e n é igual a 0 caso contrário ou para os demais valores. Então vamos lá. Aplicando a definição, nós vamos calcular a transformada. X de z vai ser a somatória de n igual a 0. Não é uma somatória mais infinita, porque x de n é uma sequência finita. A elevado a n vezes z elevado a menos n. De n igual a 0 até n menos 1. A que multiplica z a menos 1 elevado a n. Então nós temos que x de z é igual. Posso escrever agora essa somatória dessa maneira aqui, ó. Então, a passagem daqui para cá, eu vou deixar como dever de casa para vocês. Não é difícil. Consultem o livro texto de processamento digital dos sinais, ou qualquer livro de matemática. Por que dessa somatória eu cheguei nessa expressão? E eu posso escrever 1 sobre z elevado a n menos 1, que multiplica z elevado a n menos a elevado a n sobre z menos a. Bom, a região de convergência é dada é composta pelos valores de z. Deixa eu só consertar aqui. Então, valores de z
para os quais esta somatória de n igual a 0 até n menos 1 é aquela somabilidade em módulo que nós vimos nas aulas passadas. Então, a região de convergência é determinada pelos valores de z para os quais esta somatória, esta série, é somável em módulo. Nós vimos isso na aula passada. Como há somente um número finito de termos na somatória, a somatória será finita se, aí aqui é uma conclusão, a somatória será finita se o módulo de A vezes Z elevado a menos 1 é finito. E para que isso seja verdade, nós temos que ter o módulo de A finito e Z diferente de zero. Então, se o módulo de A for finito e Z diferente de zero, o módulo de A vezes Z elevado a menos 1 é finito. Agora, vamos assumir, então, vou fazer uma hipótese aqui. Vamos assumir que o módulo de A é finito. Essa é uma hipótese que eu estou assumindo para resolver o exercício. Então, a região de convergência, ela inclui todo o plano Z, exceto a origem. Eu vou escrever isso aqui. Então, a região de convergência inclui todo o plano Z, exceto a origem. Que é o Z igual a zero. A origem é o Z igual a zero. Então, vamos fazer o seguinte. Seja esse A um número entre 0 e 1 e o n igual a 16, para que a gente possa plotar o diagrama de polos e zeros e mostrar aqui na lousa a região de convergência para vocês, ok? Bom, especificamente as n raízes do polinômio do numerador estão localizadas no plano Z eu estou indicando aqui Z índice K é igual a elevado a J 2π K sobre N
πk igual a 0, 1 até n menos 1. Então as n raízes do polinômio do numerador estão localizadas nessas regiões aqui, nesses pontos, melhor dizendo, do plano Z. Agora, note que esses valores, eles satisfazem a equação Zn, ele satisfaz a equação Zn igual a A índice n, A elevado a n. Z elevado a n igual a A elevado a n. E que quando o A é igual a 1, esses valores complexos aqui são as n-ésimas raízes da unidade. Agora, note que o zero correspondente a k igual a 0, o zero correspondente a k igual a 0, cancela o polo em Z igual a A. Ok? Então, temos que tomar esse cuidado aí de não deixar passar esse detalhe. Consequentemente, não existem polos além dos n-1 polos na origem, que são os polos correspondentes a Z elevado a n-1. Eu vou continuar aqui a explicação. Os zeros restantes estão localizados no plano Z nos seguintes pontos: zk igual a A elevado a J 2πk sobre n. Agora começando de k igual a 1. Lembrando que nesse exemplo nós usamos o n igual a 16. Ok? Então, finalmente, vamos plotar o diagrama de polos e zeros rapidinho aqui, porque o nosso tempo já está estourando. Nesse caso aqui eu vou plotar a circunferência unitária. O A está entre 0 e 1. Então, temos aqui a circunferência unitária. Que é o círculo verde. E agora vamos inserir uma outra circunferência Então eu desenhei aqui a circunferência de raio A. Eu vou indicar aqui para vocês.
Então, temos aqui a circunferência de raio A. A circunferência verde é o círculo unitário, ok? Nós temos um polo de 15ª ordem aqui na origem. Então, esse 15 aqui indica que é um polo de 15ª ordem. Isso veio desse z elevado a n-1, n é igual a 16, z elevado a 15, o polo z igual a A foi cancelado pelo polo z com k igual a 0, perdão, o polo z igual a A foi cancelado pelo 0 para k igual a 0, é o z que é igual a A elevado a j 2π vezes 0. Então, z com índice k igual a 0 é z igual a A, por isso que fica z menos A sobre z menos A, cancela. E aí temos agora vários zeros na circunferência de raio A. E eu estou aqui demarcando esses zeros. No caso, esse ângulo entre dois zeros sucessivos, esse ângulo verde aqui, ele vale π sobre 8 para este exercício, ok? Então, com isso, agora eu não vou representar, que aí a figura vai ficar muito poluída, mas a região de convergência, como nós havíamos falado, é todo o plano Z, exceto a origem, porque nós temos um polo de 15ª ordem lá na origem. Ok? Então, com isso, nós terminamos esta aula. Espero que vocês aproveitem bastante.